O que é a mente, doutor? A mente ela é um órgão biológico. Acontece que essa é uma concepção recente, uma concepção moderna sobre o que é a mente. A história da mente, né, quando a gente vai nos primórdios, a mente está relacionada com a alma, com o espírito. Mente em latim, né? Mens sana in corpore sano. Psique, psicologia em grego, né? Psique, esprit, espírito, né? Espírito em grego também. Acontece que a mente ou o espírito, se a gente quiser transitar, a mente ela era localizada no coração. Ela também já foi localizada no sistema digestivo. Hoje em dia a mente ela está onde? No cérebro. O cérebro está onde? No corpo. O cérebro não se reduz à caixa craniana. Esse é um detalhe que não pode deixar passar. Então, a mente está no cérebro, o cérebro está no corpo, o corpo está no mundo. Não existe paciente mula sem cabeça, nem alma penada. Isso é psicológico, isso é biológico. Isso é errado. Não existe separação entre psicológico e biológico. O psicológico, ele é biológico. Quando você dá um nó no neurônio, acontece um problema lá na mente. Quando você desfaz um trauma no nível da mente, você desfaz o nó no nível do neurônio. O que acontece para dar esse nó? Como, por exemplo, ruminação psicológica. Esse é um exemplo bem claro. Quando o indivíduo ele fica com aquele mesmo pensamento. Uhum. Pode ser um pensamento ou pode ser uma música que não sai da cabeça dele. Isso significa que existe um circuito neural fechado. Então, aquele circuito ele fica disparando em loop e aquilo leva à ruminação psicológica. Como que você quer? E muito interessante isso. Então, mas é aí que entram os medicamentos, então, para cortar esse efeito? Quando a pessoa está nesse processo de sofrimento, ruminando pensamentos que ela não consegue sozinha. Por que você está sorrindo? Depende, um dos melhores medicamentos para o ser humano é o pensamento, é o bom pensar. Então, se eu me vejo, eu percebo, estou com ruminação psicológica, o que eu posso fazer? Entrar em ação para que a minha mente mobilize outros temas de pensamento. Consequentemente, aquele circuito neural fechado, a energia dele dissipa para outros circuitos. E aquilo passa e fica para trás. A mente é super dinâmica, assim como os circuitos neurais. Olha, vou te fazer uma pergunta, tá bom? Não quero que a entrevista mude de... Não, pode, fica à vontade, adoro. Qual é a principal coisa que nós fazemos quando nós acordamos? Qual é a primeira coisa que o ser humano faz quando ele acorda? Mas assim, a primeira coisa é abrir o olho. É disso que você está falando? Ou você está querendo que eu fale que é o celular, é ver o celular? Não, é bem mais simples. A primeira coisa que a gente faz quando acordamos é pensar. Uau, não é abrir o olho? Bom, às vezes você já está pensando antes de abrir os olhos, não é verdade? Caramba, é pensar. A gente deixa de pensar quando a gente está dormindo? Conscientemente, sim. Inconscientemente, não. Tá? O cérebro, quando ele está dormindo, ele realiza mais funções metabólicas de quando ele está acordado. Se você pegar uma ressonância magnética de um cérebro acordado, um cérebro dormindo, sem você saber qual está acordado e dormindo, comparar, você vai dizer que o que está com mais atividade é o que está acordado, e o que está com mais atividade é o que está dormindo. Isso tem a ver com pessoas que sonham mais ou sonham menos? Elas pensam, as que sonham mais, pensam mais, têm uma atividade metabólica maior durante o sono do que as que sonham menos? Olha, difícil dizer. Difícil dizer. Depende de vários fatores. Dentre eles, a qualidade do cérebro do indivíduo. Se o cérebro está com saúde, como, por exemplo, uma pessoa que vai dormir e ela tem uma higiene do sono ruim, ela não vai lembrar e ela não vai descansar. Então, depende muito, são muitos fatores envolvidos para pontuar uma... Você está com as perguntas difíceis, viu? Ai, que bom, doutor! Isso é um elogio ou não? Eu devia ter encomendado um cérebro reserva também. O cérebro está afiado. Vou levar isso como elogio. Não, mas então eu vou seguir meu roteirinho aqui, que eu preparei a partir do que a gente conversou
na entrevista que não foi gravada. Você falava, e eu não me lembrei, olha só, eu anotei, mas eu não lembrei agora quando eu estava retomando antes de começar aqui, sobre os 3 T's. O que eram os 3 T's, doutor? Treinar, tela e trabalho. O que era o treinar, tela e treinar academia mesmo, né? Treinar é academia, esporte, corrida. Esporte. Né? Tá. Trabalhar Trabalhar. e tela. E o que era? Era ruim ou é bom? Me fala de novo, me contextualiza os 3 T's. Então, isso é uma redução, é uma simplificação existencial. Entrando agora um pouco para o lado do raciocínio crítico, né? Essa simplificação existencial, ela condiz com os modus operandi do mundo contemporâneo, né? Escassez de tempo livre condiz com excesso de tempo ocupado. Acontece que o cérebro humano, ele não se desenvolveu, evoluiu ao ponto de ficar consumindo a todo momento dados. E isso leva à exaustão cognitiva, que vai levar à fadiga mental, né? O cansaço permanente, tanto do corpo quanto da mente. Então, esses 3 T's são maléficos, assim, para a nossa mente. Esses 3 T's é uma representação do mundo moderno, né? Normalmente, quando você dialoga com um indivíduo, vamos chamar de Homo sapiens contemporâneo, são esses indivíduos descritíveis, né? Da perspectiva comportamental, me refiro. Uhum. São indivíduos que são preditíveis. É possível predizer o comportamento através da base empírica do behaviorismo. Estímulo, resposta, reforço. E esse tipo de comportamento é um comportamento estereotipado. Quando você fala treino, exercício físico, isso tá, então não está necessariamente ligado, é uma coisa boa, ou de alguma forma isso é ruim, tem um malefício para a mente? O exercício físico ele é muito bom para o corpo, e para o cérebro e para a mente. Porém, o modo como ele está organizado no mundo contemporâneo, ele se tornou uma coisa um pouco neurótica, vamos dizer assim, né? Porque é excesso de performance em detrimento vamos dizer, da natureza humana, dessa coisa mais natural, não performática, né? Uhum. Então é como, vamos pensar o seguinte, a pessoa consome a tela, o que ela consumiu? Consumiu conteúdo de treino, academia, série, dieta, beleza. Ok, quando ela vai para a academia, quais são os conteúdos mentais que ela se ocupa durante o treino, o que ela consumiu em tela? Abrindo um parêntese, se você parasse de navegar na tela do seu celular e começasse a navegar na sua tela mental, que tipo de conteúdo vai ter na sua mente? Certamente os conteúdos que você consome na tela. E aí entra a questão do trabalho. Como trabalho, como uma atividade talvez rotineira, repetitiva, monótona e assim por diante. Então entra num quadrante de estereotipação comportamental do mundo contemporâneo. E que você estava dizendo no começo que não é condizente com a nossa condição. É isso? Esse modus operandi atual, ele não é compatível com a nossa formatação de Homo sapiens, é isso? A gente está levando, a gente está estressando ali a nossa condição, a nossa mente, por conta desse modelo de vida que a gente está levando, é isso? Olha, é um modelo de vida simplista. É um comportamento estereotipado simplista, um comportamento comercializado. Como, por exemplo, as pessoas elas estão consumindo os mesmos conteúdos. E aí elas falam das mesmas coisas, pensam da mesma forma semelhante, e assim por diante. Quando um conteúdo viraliza, nada mais significa do que aquele conteúdo ele passou em vários cérebros. Então, um indivíduo que consumiu um conteúdo, o outro que consumiu o mesmo conteúdo, quando eles se encontram, eles são descritíveis. Então, os 3 T's, treino, trabalho e tela, ele é um modo de controle social do comportamento humano. Isso não desenvolve as potencialidades do indivíduo como um todo, seja do cérebro, seja da mente, seja do físico, porque vamos pensar o seguinte, o que é uma pessoa, o que é um ser humano? O ser humano ele é dotado de diversas faculdades físicas e mentais. Quando você estimula a sua vida com diferentes atividades,
você se enriquece como pessoa. Quando você simplifica suas atividades para tela, treino, trabalho, você reduz as suas potencialidades. E aí fica essa coisa Perfeito. mais do mesmo que a gente fala. Perfeito. E a gente subestima a nossa capacidade, né, humana, né, do pensamento, né, da grandeza do pensar, da mente, é isso? Se você for pensar, pensa o seguinte, Anitta, se você colocasse seu cérebro para vender, quanto ele valeria? Essa é uma ótima pergunta, doutor. O que Quanto o seu faria? valeria? Quanto o seu valeria? Você já fez Então, essa ó, vou estimativa? fazer uma estimativa, vamos fazer algumas perguntas básicas. Ai, meu Deus, Ele tem algum vício? Não responda, tá? tá. Ele tem algum vício? Ele fala quantas línguas? Ele domina quais esportes? Ele vem com traumas? Então, são perguntas basilares que já revelam a biografia do indivíduo que está escrita em forma de redes neurais. Caramba, doutor, arrasou, hein? Agora, nossa, difícil de responder, até porque são perguntas que não são totalmente objetivas, né? Assim, tem um vício? Não sei, depende. Tomar um drink com alguma frequência é um vício ou não é? Por exemplo, meu trauma, não sei, é subjetivo. Talvez eu acho que eu tenho um trauma, mas assim, ai, é uma coisa que alguém vai falar, não, gente, isso não é um trauma. Sim. Ou esporte, ai, gente, sou ruim, não sou boa de esporte, não. Ai, meu cérebro tá mais barato. Você pode pensar que é possível melhorar a si mesmo a partir do princípio da neuroplasticidade. Ah, isso é maravilhoso. Fala para mim, assim, para quem for assistir, porque tem muita gente falando que quer assistir essa entrevista, doutor. Eu li recentemente sobre neuroplasticidade e eu percebi, as pessoas estão começando a falar disso. Então, já que eu estou aqui com você, me conta um pouco, o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade ela é o termo científico para o termo popular reprogramação mental, né? Tá. Reprogramar o cérebro, reprogramar a mente, nada mais, nada menos significa do que fazer usufruto da neuroplasticidade do seu próprio cérebro. Porque o cérebro ele é maleável, moldável, ele não chega pronto e ele não sai pronto daqui, ele sempre está em curso de formação. Claro que quanto mais vai envelhecendo, mais difícil vai ficando para modelar os circuitos neurais. Que coisa, ele vai enrijecendo conforme ele vai. Jura? Que interessante. Um cérebro de alguém que morreu assim com muita idade, ele é mais rígido de alguém que morreu com menos idade? Quando, você tem uma região do cérebro que chama corpo caloso, caloso de calo da mão, porque é duro mesmo. Ele conecta os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, corpo caloso aqui no meio. Se você apertar ele, ele é duro, porque passa muitas fibras de neurônio. Conforme vai envelhecendo, as fibras que são mais utilizadas, as vias neurais mais recorrentes, elas se consolidam. E aí são essas vias concretadas, nada mais vai ser do que os traços de personalidade mais expressivos do indivíduo. Então, você pode pensar assim, mas como que eu faço para usar a neuroplasticidade do meu cérebro? Você tem que mandar um comando da sua mente para o seu cérebro. Um comando da sua mente significa um pensamento que você está tendo, você encaminha ele para o seu cérebro. O cérebro reage àquele pensamento. Reage através do quê? Comportamento, neuroquímica, disposições de redes neurais. Olha, vou fazer uma mágica aqui com o seu neurônio. Quand je commence à parler en français avec vous, les neurones de votre cerveau ils changent de direção. O simples fato de você ter me escutado falando em francês fez com que seus neurônios corressem por vias que normalmente eles não fazem. Mais je parle un peu. Très bien. Je Super parle. bien. Excellent, madame. Voilà, ça c'est bien. Então, a mente, ela é tão sensível quanto o cérebro. Mas, doutor, como é que eu vou mandar o comando da minha mente para o meu cérebro? Como que eu faço isso? Pensando tudo que você pensa, você está construindo, reproduzindo, o seu cérebro, ele simula tudo que você pensa. Então, se você pensar assim, a entrevista de hoje vai ser muito boa, seu cérebro ele já antecipa a dopamina. Ou então você fala assim, eu não vou conseguir fazer essa prova. O seu cérebro ele antecipa
a dificuldade da prova. Isso é um comando que você está mandando da sua mente, simplesmente pelo pensamento ordinário, desde a hora que você acorda, hoje vai ser um ótimo dia, ótimo, mandei um comando para o meu cérebro, ele já funciona legal. Acordei de manhã, peguei meu celular, já vi uma notícia ruim, o celular mandou um comando para o meu cérebro, que já ativou a amígdala e já queimou a largada, e agora eu vou passar o dia todo com o meu cérebro intoxicado. Doutor, sabe que eu estou achando muito louco dessa conversa? Porque assim, eu estou diante de um cientista, um grande cientista, e assim, e é quase um papo assim de, como é que eu posso falar? De místico, né? Tem uma semelhança com essa questão do pense positivo, né? Dessa coisa que a gente vê até, né, no dia a dia, no Instagram, vendo essa coisa meio alternativa, né? Muitas vezes a gente vê essa coisa, pense positivo e tal, e agora você está falando sobre a importância disso, baseado em ciência, né? É isso? Faz sentido? Antigamente, a gente não sabia como que isso ocorria, porque essa história de o pensamento tem poder... Isso é muito antigo. Só que hoje em dia a gente sabe cientificamente como que isso funciona. Tanto que os milagres na ciência, a gente não trabalha com milagres, a gente trabalha com inferências. Uau, o que é isso? Inferências são como postulados, como ideias prévias, como previsões, teorias, hipóteses. Como, por exemplo, existem casos de que uma porcentagem significante de tumores cancerígenos são oriundas de pensamentos negativos. Pensamento e emoção não andam separados. E aí a pergunta basilar, quem vem primeiro, pensamento ou emoção? Responde pra gente. Para mim, é emoção. Emoção. Neuroanatomicamente, emoção. O cérebro funciona de baixo para cima. Áreas basilares, área instintual, tronco encefálico, sistema límbico, emoção, córtex, pensamento. Pensamento é a última coisa que o cérebro vai fazer. E pensar é difícil, né? Então, se você for pensar, quando você pensa positivo, você tem por plano de fundo uma emoção positiva. Consequentemente, você mobiliza a química do cérebro para liberar neurotransmissores que vai relaxar o seu organismo. Existe um tipo de paciente que ele sofre de cancerofobia, ele tem medo de ter câncer. Medo é uma emoção. O medo de ter câncer vai mobilizar determinados tipos de pensamento, pensamentos medrosos. Ai, será que isso vai acontecer? Ai, eu estou com esse sintoma. Ai, isso e aquilo. Os pensamentos mobilizam o cérebro juntamente com essa emoção, o cérebro libera neuroquímica no organismo e começa a gerar células tumorais, células cancerígenas. Aonde que começa? Pensamento. Pensamento. Não. E você pode fazer a via contrária também, começar uma doença do corpo que vai lá para a mente. É só você maltratar um ou outro. Normalmente os dois eles ocorrem simultaneamente, mas um se expressa mais rápido do que o outro. Em dado momento você falou sobre isso, falou simplista, e aí eu lembrei do simples, que foi uma coisa que eu tinha anotado, você falava, o cérebro gosta do simples. Eu gostei dessa comparação do simplismo, né, com o simples, que são coisas bem diferentes, né, uma coisa simplória, uma coisa simples, enfim. E eu queria que você, então, retomasse aquela frase que para mim ficou muito marcada, sobre o cérebro gosta do simples. O que você quer dizer com isso? Olha, uma vida simples, uma vida monótona, é a vida da sabedoria, a vida da inspiração, a vida da criatividade, uma vida que não condiz com os moldes do mundo contemporâneo. O cérebro ele gosta de coisas simples, como, por exemplo, acordar cedo, se alimentar bem, tomar sol, ter contato com o animal, ter contato com a natureza, caminhar despreocupadamente por um tempo, ler algo que seja de Físico. outra esfera, Prazeroso. escutar música de outras naturezas. Tudo isso você enriquece seu cérebro. O cérebro é, como a gente fala, é nosso maior ativo. E
Se você não usar ele, alguém vai usar. Não é tentar captar essa essência dos primórdios como algo... Nós não somos mais os homens sapiens lá de trás. Estamos em... a evolução da espécie não terminou. Aí vem os próximos seres, né, da espécie Homo sapiens, vai ser o pós-orgânico, o pós-humano, são indivíduos híbridos, né? Então, por exemplo, hoje eu tive dialogando aqui com 4 inteligências artificiais. Eu estou trabalhando como IA Evaluator PhD, que é uma nova profissão. A gente faz o refinamento do raciocínio da IA, para ela ficar mais humanizada. Que incrível! Você te contrataram para aprimorar, é isso? Sim, IA contratou você para aprimorar a capacidade de se assemelhar ao humano, é isso? Eles só contratam uma empresa, eles só trabalham com um PhD, avaliador de IA PhD, porque tem um conhecimento, PhD tem um conhecimento muito refinado. Então, por exemplo, eu estou refinando o raciocínio clínico de uma IA associada a tratamentos de saúde mental. Ok, quando a IA ela tem uma alucinação, como por exemplo, o usuário ele vai lá e escreve assim, eu tomei vários remédios, não estou com vontade de viver mais e tudo mais. A IA vai e responde para ele, esquenta a cabeça não, toma um copo d'água, vai dormir amanhã é outro dia. Ela alucinou, entende? Ela alucinou. Incrível! Incrível! E aí entra o papel de refinar o raciocínio clínico dela para ela ficar mais feeling, mais humana. E como se faz isso, doutor? Como é que se faz? É com banco de dados? Como é que o diálogo, eu falo com ela, ela me questiona, levanta questões e tudo mais. Então, perpassa, né, entre o cérebro da IA e o meu cérebro. Então, são 3 IAs que eu trabalho, 3 modelos de IA voltados para saúde mental. Então, eu converso entre elas, elas passam para o meu cérebro, vai para o cérebro da IA, e aí tanto elas ganham quanto eu ganho, porque quem é mais inteligente que o ser humano no mundo moderno? A IA. Você acha? Nem é uma questão de achar, entende? É uma questão de disposição de conhecimento que a gente está falando. Não, mas aí a gente está falando de banco de dados, aí a gente está sendo um dos T's, a gente está operando na lógica dos T's, doutor. Ela não tem qualidade de vida, ela não come direito, ela fica lá trabalhando o tempo inteiro, só tem um monte de informação, não tem isso aqui, ainda alucina na hora de dar a resposta certa. Acontece que você pode colocar o seu cérebro do lado de um cérebro, vamos dizer assim, ignorante. Uhum. Um cérebro preconceituoso, um cérebro superficial. Ou você pode pegar o seu cérebro e colocar ao lado de uma IA. E aí você enriquece o seu cérebro fazendo um bom uso do cérebro da IA. Essa é a diferença basilar. Então, a relação entre humano e IA, ela opera mais na lógica de esse cérebro é um cérebro pensante? Sim. Então, vai fazer um bom uso da IA. Que a parte mais difícil é se tornar um cérebro pensante, né? Quando você é humano, né? Exige muito. Agora, quando a gente fica privatizando a nossa inteligência, terceirizando o raciocínio para IA, aí já era. Aí a gente entra no campo do brain rot, né? O cérebro podre. O cérebro podre, viciado em conteúdos curtos. De forma prática, doutor, tem alguma receita, alguma dica, algumas boas práticas, assim, para a gente não cair nisso? Porque é tentador, né? É tentador. Quando a gente tem ali é aquilo, né? Tem um caminho mais longo e tem um caminho mais curto. O caminho mais longo é mais bonito, mas o mais curto é mais rápido. A gente está num momento em que a velocidade, né, chama, é um diferencial. Enfim, é difícil a gente fazer ter essa decisão, essa disciplina. Eu acho que é uma disciplina, né, de falar, não, eu vou fazer do zero, eu vou fazer artesanalmente, eu vou fazer da mão. Faz sentido? São estilos, né? A gente pode levantar a questão, o que é importante. O mundo moderno, ele é imperativo, então ele impõe determinadas formas de existir, vamos dizer assim, como, por exemplo, o empobrecimento da linguagem no mundo moderno, ficar se comunicando. Isso é incrível, eu ia te perguntar isso. Os jovens, eles não atendem o telefone, eles não ligam. Quando você encontra eles tete a tete,
As frases são muito curtas. Como que foi a festa? Foi legal. E o casamento? Foi top. E a viagem? Muito bom. O que diferencia o ser humano dos animais é a linguagem. Quando nós perdemos a linguagem, processo cognitivo, comportamental. Quando eu falei para você lá atrás, manda um comando da sua mente para o seu cérebro. Esse comando você usa aqui em palavras. Você pensa com o quê? Palavras. Então você precisa de vocabulário para rechear as frases lá do seu pensamento. Você diminui o vocabulário do indivíduo, o pensamento fica raquítico. Consequentemente, o cérebro ele fica usando partes simplistas. E aí gera essa circunstância do mundo moderno que a gente observa, desse esvaziamento da subjetividade dos indivíduos gélidos e assim por diante. Uma das grandes sacadas de controle social no mundo moderno é o empobrecimento da linguagem verbal. Né? Quando os indivíduos eles passam ali 3 anos só fazendo leitura de comentário de Instagram, você coloca na frente do cérebro dele um livro e abre assim, ó, o cérebro dele está podre, ele está podre de tela. Eu quero chegar nisso. Fala, doutor, fala. Então ele vai ter uma repulsa. É essa combinação que você tem que fazer. Cérebro, livro, assim, ó, preto e branco. Cérebro, celular, colorido. Acontece que para você refinar os circuitos neurais, o trabalho ele é artesanal. Você vai ler um livro, olha o livro preto e branco, qual é a graça? Nenhuma. Só que quando você lê aqui, quem produz as imagens mentais é o seu cérebro. Aqui a imagem ela já vem pronta, o seu cérebro não faz nada. Então, quando você passa 3 anos... Pode falar? Uma pergunta que acabou de surgir. O que é melhor para o cérebro, ler ou escrever? São atividades complementares. Tá vendo? Quando você escreve o seu nome, você sobe, olha o movimento motor da minha mão. Alan, sobe, desce, corta. Agora eu vou fazer a letra A no teclado. Todas as letras que eu fizer no teclado é esse movimento. Eu sou de uma geração que já está perdendo a capacidade da escrita manual. Né? A qualidade da minha letra foi muito prejudicada. Assim, hoje eu faço garrancho, porque na entrevista presencial eu estou sempre anotando, e são códigos, não são mais letras. Sim, uma das principais queixas das pessoas é que elas estão perdendo a habilidade de ler, escrever, conversar e prestar atenção. Isso tudo são sintomas do mau uso do cérebro. E não é o dono do cérebro que está usando, é alguém que está usando, né? A questão aqui é quem é que está usando o meu cérebro, né? É isso. Com certeza os algoritmos, eles usam e abusam. Exatamente. Os algoritmos, eles conseguem até fazer cálculos probabilísticos para fazer previsão sobre como seu cérebro vai se comportar com determinado tipo de conteúdo que vai se sobrepor com o conteúdo que você acabou de consumir anteriormente. Exatamente. Eu queria fazer essa pergunta para você. Deve fazer muito mal esse trânsito muito rápido de por exemplo, às vezes eu estou vendo uma notícia terrível, triste, uma coisa assim terrível que tem acontecido, de repente, puxa abaixo, alguém fazendo uma dancinha, alguma coisa, fala, cara, não, o meu cérebro precisa de tempo para processar, eu preciso ter um tempo para abrir outra aba, sabe assim, o tempo de virar a folha do jornal, e hoje em dia eu falo, cara, não tem tempo, deve estar dando um bug no meu cérebro, nos meus neurônios, doutor, e tá dando mesmo? Sim, está dando, vai continuar dando, e mais para frente possivelmente pode dar muito ruim, porque é o uso que o dono do cérebro está colocando no cérebro. É como se você pegasse o seu cérebro e colocasse ele em apuros. Ou você coloca ele lá no Deep Web para consumir porcaria. Olha, consome isso aqui. Aí ele vem, vê violência e tal. E aí depois você pergunta para ele, e aí, amigo, você está gostando de como eu estou tratando de você? Ele vai falar, cara, se prepara que eu vou te pegar. E aí é aonde? A mente. Então, o problema da saúde mental, as pessoas falam de saúde mental, mas não tem a mínima ideia do que é a mente. Fala de mente como se estivesse separado do cérebro, como se estivesse fora do corpo. Então, um dos problemas da saúde mental é essa falta de conhecimento sobre o que é a mente, afinal de contas, para a gente falar de saúde da mente. Para você falar da saúde da mente, você tem que conhecer a relação mente, cérebro, corpo. O que existem casos de depressão que você trata primeiro a flora intestinal.
a microbiota intestinal, melhor dizendo. Eixo Guilt-Brain-Axis, eixo cérebro-intestino. Trata a flora intestinal, melhora a disposição do cérebro, melhora as faculdades mentais. Ai, que incrível, que coisa interessante, doutor. É muito interessante tudo isso que você está falando. Se a gente olhar um cérebro de uma pessoa assim com um repertório muito pobre, né, muito fraco, enfim, por que algum motivo não conseguiu construir um repertório durante a vida, e uma outra pessoa da mesma idade, vamos colocar, mas muito, muito culto, que construiu um repertório ali consistente, a gente consegue ver a diferença, visualmente mesmo, ou quando é nítida a diferença? Você consegue ver no microscópio. Ah, é? Se pegar o meu cérebro, o seu cérebro, colocar em cima da mesa assim, e perguntar, Anitta, qual que é o seu? Aí você não vai saber, vendo assim a olho nu. Mas se a gente pegar um microscópio e colocar ele em determinadas áreas, aí, opa, esse cérebro aqui é poliglota. Uau, sério? Sim, porque as diferenças da característica da personalidade, elas estão escritas no volume de conexões sinápticas. Então, um músico, ele tende a ter a área auditiva mais volumosa, mais recheada de neurônio. Então, com o microscópio, você consegue, opa, esse cérebro é de um músico, esse cérebro é de um atleta, esse cérebro é de um matemático, e assim por diante. Que incrível! Amei isso. E quando a gente pensa no cérebro de alguém que teve demência ou Alzheimer, também é nítida a diferença? Assim, É mais nítido ainda, porque aí tem acúmulo de toxinas, neurônios que morrem e ficam no cérebro putrificando, isso gera neuroinflamação. E é isso, dá para ver nas imagens de ressonância magnética, né? Perfeito. Hoje, o que se sabe sobre Alzheimer, assim, doutor? O Alzheimer ele é uma doença multifatorial e multicausal. Ela envolve diferentes níveis do indivíduo, né? O nível de escolaridade baixo, ele prediz sintomas demenciais, Alzheimer. Má alimentação prediz sintomas demenciais, e assim por diante. O professor Freud chamava isso de equação etiológica. É uma equação, você vai elencando as características. Predisposição genética, tem na família, sim ou não? Tem. X. Má alimentação ou boa alimentação? Y. Tabagismo, alcoolismo, higiene do sono, vai elencando. E fecha a equação. Quando você bate o olho, você vê que tem mais elementos a favor da emergência da doença. Isso é o que as inteligências artificiais da medicina fazem, é previsão de possíveis doenças. Tá? Isso é muito comum, já é uma coisa bem, de certo modo, aplicável no universo. E a gente consegue fazer previsão disso também numa conversa assim, tete a tete com uma pessoa. Depende muito das perguntas feitas que vão construir essa equação etiológica, que a gente fala de biologia e biografia. Biografia é a sua história de vida. Biologia são suas predisposições. Você junta as duas, você consegue fazer inferências de sucesso ou de insucesso, que quer dizer saúde ou doença, nesse sentido. Essa história, todo mundo com fone dentro do ouvido o tempo inteiro, ouvindo coisa, consumindo podcast, coisinha, sei lá o que a pessoa fica assistindo, é isso, todo mundo está ouvindo alguma coisa. Eu acho que essa febre do podcast, ela me chama a atenção, porque eu falo, cara, talvez isso não faça bem, você ficar ouvindo o tempo inteiro, ouvindo alguém falar o tempo inteiro dentro da sua orelha. Por que eu falo isso? Não é nem pelo fato só de estar ouvindo, é estar com os ouvidos tampados para o que está acontecendo no ambiente, pensando na nossa condição humana de gente que assim, escuta, você precisa ouvir, porque é um alerta, né? Enfim, eu fico pensando, isso deve fazer muito mal. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Assim, existe alguma correlação já? Olha, a gente fala que os olhos ganharam mais terreno do que os ouvidos, né? Antes a gente ouvia mais do que via.
Hoje a gente vê mais do que ouve. Tem um ditado que a gente fala que a maioria das pessoas pensam o que pensam, mas não pensam porque pensam com o pensamento dos outros. Isso, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, Está deixando de criar pensamento próprio, né? Tá absorvendo. foi o que a gente falou, volta lá Exatamente, nos indivíduos previsíveis, exatamente. previsão comportamental. Todo mundo consumindo Mesma coisa. coisas semelhantes, falando dos mesmos hypes e assim por diante. Ok, cada um estabelece o objetivo que quer e segue em frente. Não é um juízo moral que estou fazendo de isso é certo ou isso é errado. São Claro, escolhas são que escolhas. cada um faz a sua. Acontece que uma das formas da originalidade, da criatividade do cérebro e da mente contemporânea é espaço livre, espaço mental, tá? Tempo livre, tempo externo, tempo livre internamente, espaço mental. Então, antes de perguntar para o GPT, apresente 3 ideias sobre isso e aquilo, você faz um brainstorm, uma tempestade de ideias com o seu cérebro para ele entrar em ação. Porque senão ele vai ficar murchando e aí vai dar um problemão depois. Então, por exemplo, o indivíduo ele bloqueia as vias auditivas, seja música ou conteúdos. Os neurônios auditivos eles ficam disparando. Quanto mais alto o volume, mais o neurônio dispara. Quando você acelera o áudio do WhatsApp, o neurônio ele acelera o disparo dele. Quando você já se acostumou a ouvir no 2x, o neurônio ele estabelece um padrão de disparo estereotipado, até que chega um momento que ele dispara tão rápido que ele arrebenta. E aí começam os problemas de perda auditiva, que entra lá na equação etiológica, que é o quê? Um dos predisposições para quadros demenciais, perda de audição. Tá? Muito curioso, não? Como está tudo Interligado. bem redondo, é bem redondo. Uma das coisas que atrapalhou as pessoas de compreenderem a natureza humana foi as especializações. Claro que é muito bom o cardiologista focar no coração e assim. Não tem a visão holística mais, né? É tudo segmentado. Tem pacientes que têm um médico para cada órgão e no final das contas não conseguem encontrar o problema porque está vendo de forma fragmentada. Entende? Então, se você buscar cuidar só do corpo, esquecer a mente, lá na frente vai dar ruim, porque a equação ela não fecha. E se você focar só na mente, muito intelectual, pouco físico, também não vai ser legal. É difícil ser humano, não é fácil. Não é fácil. Ô, doutor, eu queria terminar sabendo um pouco mais sobre o doutor Alan, assim, nada, né? Zero invasiva, jamais. Mas, assim, o que você faz para cuidar bem da sua mente? Você, indivíduo, doutor Alan. Olha, como eu falei para você, hoje eu fiquei treinando aqui 3 IAs, né? E amanhã cedo eu vou voar de paraglider, eu sou piloto de parapente. Que demais! Que maravilhoso! Eu amei! O que você lê quando você não está estudando? Então, eu terminei de ler esse livro em francês. Então, eu leio livros assim, em francês, em inglês, leio literatura, leio livros de sapiência também, para alimentar o meu cérebro com discernimento. A atividade física ela é complementar, porque sem atividade física, o cérebro ele não avança e a mente não consegue atingir determinados níveis de compreensão. E, bom, nada melhor do que a gente falar sobre uma proposição de integral buscando ser integral, né? Então, eu passo o meu tempo aqui treinando o raciocínio da IA, mas eu passo o meu tempo também refinando o raciocínio das pessoas. As pessoas chegam com queixas, a grande maioria das queixas das pessoas são fictícias. O ser humano sofre mais por imaginação, elucubrações do pensamento do que pelo real. E isso é resultado de excesso de ignorância e pouco conhecimento. Então você refina o raciocínio tanto do humano quanto da IA. E quem refina acaba tendo duas
lapidações a mais, né? E eu gostaria de dizer também sobre o curso Cortex, se você me Por permite. favor, lógico, fala do seu curso maravilhoso. O curso Cortex é um curso de neurociência e comportamento. São duas modalidades. Existe o curso Cortex gravado, que é comercializado pela Hotmart, no site alanfelipe.com. E existe também o curso Cortex na modalidade aulas particulares de neurociência e comportamento, um cérebro por vez. E aí é o cérebro do aluno e o cérebro do professor, o meu. É curioso, porque eu tenho alunos na Europa, alunos em todo o Brasil. Cada aluno chega com suas necessidades, com seus interesses, com sua biologia, com sua biografia, com seu nível de conhecimento, seu nível de ignorância. O que a gente faz? Colabora, acrescenta, enriquece, entra com conhecimento onde tem ignorância. E o que acontece? O cérebro ele faz novas conexões neurais, ele cresce, consequentemente... É a neuroplasticidade que você começa aí? Consequentemente, a mente, ela abre. Então, a gente começou essa entrevista com o nosso cérebro com uma determinada configuração. A gente vai terminar ele com outra configuração. Se a conversa foi boa, a gente tem ali alguns ingredientes, neurotransmissores que nos favorecem a um estado tranquilo, de bem-estar emocional, relaxado. Se a conversa for difícil, a gente sai tenso. Então, na neurociência tem um ditado que fala assim: o cérebro mais forte, ele vence. O que significa o cérebro mais forte? O cérebro com mais disposições, rigidez cognitiva, né? Aquele cérebro, né, só consome aquele algoritmo, só consome aquilo, só vai nesses lugares, isso. Rigidez cognitiva, ele vai estreitando a mente, ele padroniza circuitos neurais e ele leva a uma vida, vamos dizer assim, do Homo sapiens contemporâneo, que é o Homo sapiens sapiens de nada, né? Então, fica o convite. Como você vai divulgar, para quem tiver interesse, pode agendar uma aula experimental. Tá? Uau. E aí as aulas são muito curiosas, porque eu começo fazendo perguntas para o cérebro da pessoa, pensar fora da caixinha, e a pessoa ela já vai escutando, e ela escuta coisas que ela não sabia, e isso é muito bom, porque a partir do momento que você ultrapassa o ponto que você não sabia, já houve novas conexões, o raciocínio já ampliou, a sua capacidade de raciocinar amplifica. E é isso que falta para a gente. É um tempo, o curso Cortex, ele é um momento para você não fazer nada. Você... Só traga o seu cérebro, coloca ele na mesa. E deixa ele trabalhar. Eu e você, a gente vai conversar com ele. Vamos falar, e aí, amigo, o que você quer da vida? Adorei. O prazer é todo meu, é uma troca mútua de colaboração. Essa vibração mesmo a gente não tem num diálogo com o GPT. Sem dúvida. Ele pode ter batido as melhores frases ali, vocabulário perfeito, mas ele não entrega esse sentimento humano, que é uma coisa que depende do orgânico. E a gente tem que cultivar isso, porque o que está em jogo no mundo moderno é a nossa humanidade. Então, lembra que se você não usar seu cérebro, alguém vai usar. Você precisa saber como ele funciona, para você tratar ele bem. Você tratando ele bem, ele vai te entregar bons resultados. Que significa o quê? Estabilidade emocional, resiliência, paciência, flexibilidade cognitiva, disposição intelectual. É só tratar ele bem. O segredo é que não tem segredo, mas você precisa saber como ele funciona. E aí você precisa do quê? Um neurocientista no curso Cortex. Adorei! Doutor, foi um prazer. Muito obrigada novamente.